Minha nora me acertou com uma vassoura. Meu filho riu e disse que eu não deveria ligar para o 911 porque isso poderia deixá-la chateada. Fiquei ali, paralisada. A contusão sumiu em alguns dias, mas algo dentro de mim se partiu completamente. Eu tinha vendido minha livraria. Abri mão de tudo para estar com eles. Mas naquele momento percebi que tinha me tornado invisível. Então fiz uma mala e comecei a caminhar, em direção a algo que nunca achei que encontraria de novo. O que aconteceu depois mudou mais do que apenas minha vida. A livraria tinha sido minha vida por 40 anos. Vendi meu primeiro romance lá. Segurei Travis em um braço e organizava livros com o outro. Aquele lugar conhecia meu riso, minha dor, meus invernos, meus começos. Mas depois do pequeno AVC em outubro passado, eu sabia que algo precisava mudar. O médico chamou de aviso. Eu chamei de uma porta se fechando lentamente. Tranquei a loja pela última vez em uma quinta-feira. Estava chovendo do jeito que costumava chover nas tardes de primavera, suave e persistente. Não chorei, mas minhas mãos demoraram mais do que o necessário na fechadura, como se a memória muscular quisesse mais um café da manhã entre os livros de bolso e o piso de madeira antiga. Naquela noite, enquanto organizava as últimas caixas no depósito, encontrei um envelope que não reconheci. Estava escondido debaixo de uma cópia do segundo capítulo, meu manuscrito inacabado. A caligrafia era trêmula, mas inconfundível. Era do Alan. Ele o escreveu algumas semanas após seu primeiro AVC, 7 anos atrás. Deve ter escondido ali, entre as vidas que construímos e aquelas que sonhamos. Suas palavras eram simples. Se algo me acontecer, não continue vivendo para o conforto dos outros. Você me deu tudo. Prometa que vai pegar o que restar da sua história e torná-la sua. Fiquei sentada no chão por um longo tempo, a carta no colo, o silêncio pesado ao meu redor. Eu tinha dito a mim mesma que estava me mudando para a casa de Travis e Eli para me recuperar, para simplificar, mas a verdade é que eu não sabia como era a vida sem aquela loja, sem o ritmo diário de ser necessária. Aquela carta se tornou a última caixa que embalei. Travis veio no dia seguinte para me ajudar com a mudança. Ele trouxe Eli e a filha deles, Isabel. Vi ele colocar minha velha máquina de escrever no porta-malas, falando casualmente sobre a promoção de um colega de trabalho. Eli estava ao lado da porta do passageiro, de braços cruzados, já rolando o celular. Isabel olhou para mim e perguntou se eu estava triste. Eu disse que não, mas algo nos olhos dela me disse que ela sabia a verdade. Quando nos afastamos, olhei pela janela embaçada pela chuva para o letreiro desbotado da livraria. As letras estavam descascando. A vida lá dentro já começava a desaparecer. Ainda assim, sussurrei, obrigada. Às vezes, o capítulo não termina com um ponto final. Às vezes, ele se dobra em outra história completamente diferente. E dessa vez era minha para escrever. O quarto de hóspedes era no porão. Não tinha janela, apenas uma luminária pequena e uma foto emoldurada de uma floresta de pinheiros que não era nossa. O colchão era duro. O ar tinha um leve cheiro de carpete úmido e detergente. Eu disse obrigada, mas o obrigada mal saiu da minha garganta. Eli tinha deixado um bilhete colado na geladeira lá em cima, regras da casa. Estava impresso com organização, com marcadores e codificação por cores. Horário de silêncio após as 9 da noite. Nada de TV em espaços compartilhados. Sem produtos perfumados por causa de alergias. Limitar o reaquecimento de alimentos com cheiros fortes. Os hóspedes devem limpar imediatamente após o uso. A lista terminava com um rostinho sorridente. Dobrei e coloquei no bolso do meu cardigan. Mais tarde, encontrei Travis na cozinha servindo cereal para Isabel. Ele me lançou um olhar envergonhado e disse que Eli só gostava das coisas claras. Assenti fingindo que entendia, mas meu corpo nem tinha se acomodado no sofá ainda e eu já me sentia como uma inquilina em observação. Naquela tarde, tentei desempacotar, mas não havia comoda no porão, apenas 2 caixas plásticas rotuladas como decoração sazonal, e um tapete de yoga enrolado contra a parede. Deixei a maior parte das coisas na mala. Coloquei meus livros enfileirados na prateleira acima da cama, os lombos formando um pequeno horizonte de conforto. Ouvi Travis ao telefone naquela noite. Ele estava no corredor, falando baixo. Disse algo sobre atualizar documentos. Algo sobre garantir que tudo estivesse em ordem só por precaução. Então ele disse a palavra de Chuk, testamento, em vietnamita. Não sei com quem ele estava falando, mas sua voz tinha aquele tom que ele usava quando estava nervoso, mas tentando parecer responsável. Naquela noite, durante o jantar, Eli tocou no assunto. Disse que seria muito útil se eu pudesse esclarecer algumas coisas, nada demais legalmente, apenas uma procuração padrão, diretrizes médicas, essas coisas. Mencionou como tudo ficou complicado quando a tia dela faleceu. Travis acrescentou, quase como um comentário qualquer, que eu deveria considerar fazer um novo testamento em breve. Algo simples. Algo que não deixasse margem para confusões no futuro. Então ele me passou a salada, como se estivéssemos falando sobre o tempo. Peguei o prato, assenti, mas por dentro algo mudou. Não era raiva, nem mesmo decepção, apenas um peso silencioso pressionando o centro do meu peito.
Não dormi muito naquela noite. O porão era quieto demais. O aquecedor ligava e desligava a cada 30 minutos. Em algum lugar acima de mim, os canos gemiam como ossos cansados nas primeiras horas da manhã. Peguei a pequena caixa que mantinha na bolsa. Dentro estava a carta de Alan. A caligrafia dele tão trêmula quanto eu lembrava, e suas palavras ecoando na minha cabeça como se tivessem sido escritas ontem. Não viva pelo conforto deles. Viva pelo seu. E ainda assim, lá estava eu, em um quarto sem janelas, lendo uma nota sobre regras da geladeira. Aconteceu na terça-feira seguinte. Eu tinha colocado minha xícara de chá muito perto da beirada da bancada da cozinha. Estava enxaguando algumas framboesas para Isabel quando ouvi o barulho, cerâmica contra azulejo, rápido agudo. Quebrou em 3 pedaços limpos. Antes que eu pudesse me abaixar para limpar, senti um toque repentino no ombro. Não era uma mão, era a ponta de um cabo de vassoura. Cuidado, disse Eli, a voz leve, quase brincalhona, mas a parte com as cerdas estava virada para longe. O que me tocou foi a madeira fria, direta, inconfundível. Ela estava em pé acima de mim como se estivesse enxotando um bicho de estimação que chegou muito perto da comida. Fiquei de joelhos por um momento, mais do que o necessário, apenas tempo suficiente para o silêncio se alongar, tempo suficiente para senti-lo se instalar. Quando olhei para cima, Travis estava encostado no batente da porta com uma banana na mão. Ele deu um leve sorriso de lado, depois desviou os olhos para o chão. Não disse uma palavra. Apenas descascou a banana e entrou na sala de jantar. Varri os cacos da xícara com a pá e continuei limpando o chão, muito depois de ele já estar limpo. Mais tarde naquela noite, ouvi Isabel descendo as escadas. Olhei para cima e a vi parada na metade do caminho, segurando o corrimão. Ela tinha visto tudo. Nossos olhos se encontraram. Ela não disse nada. Nem eu. Atrás dela, a voz de Eli soou, dizendo algo alegre sobre dobrar roupas. E disse para Isabel vir ajudar. Depois, com um sorriso que não chegava aos olhos, ela acrescentou: a vovó só está cansada hoje. Ela tropeçou mais cedo, pés velhos e desajeitados. Isabel hesitou, então virou-se e subiu novamente as escadas, deixando para trás um silêncio mais pesado do que antes. Eu não mencionei a vassoura. Eu não mencionei o sorriso de escárnio. Em vez disso, limpei o balcão e fingi que a xícara já era velha mesmo. No dia seguinte, uma vizinha passou para deixar uma torta de limão. Eli a convidou para entrar e fez café. Elas riram na sala de estar, conversando sobre yoga e inscrições em escolas de ensino médio. Quando a vizinha perguntou quanto tempo eu iria ficar, Eli respondeu antes que eu pudesse. Ah, ela está ajudando aqui em casa, enquanto Travis trabalha até mais tarde. Ela mantém tudo funcionando lá embaixo. Lá embaixo. Não ex-proprietária de livraria. Não mãe dele. Apenas uma ajudante silenciosa encaixada em um porão. Eu sorri. Eu sempre sorrio em público. É um hábito que se aprende quando se passa décadas engolindo opiniões pelo bem da família. Mas naquela noite no porão eu abri meu antigo diário e escrevi uma única linha: eles não estão sendo cruéis. Estão sendo eficientes. E eu estava sendo esquecida eficientemente. O envelope chegou dobrado entre uma pilha de correspondência, cupons, contas de serviços, um panfleto de seguro e então um pequeno envelope cor creme com caligrafia cuidadosa. Dentro, um cartão dobrado com girassóis brilhantes. Isabel tinha escrito ela mesma a lápis, na caligrafia mais caprichada que uma menina de 11 anos poderia fazer. Querida vovó, obrigada por sempre cheirar a canela e por ler para mim quando ninguém mais tinha tempo. Eu queria poder sentar mais ao seu lado. Li 3 vezes antes de dobrá-lo com cuidado e colocá-lo no bolso do meu cardigan. Minhas mãos demoraram sobre o tecido, quente e macio. Aquele bilhete se acomodou em algum lugar profundo dentro de mim, num lugar que eu havia mantido trancado desde que deixei minha livraria para trás. Mais tarde naquele dia, Travis me chamou para subir. Eli já estava sentada à mesa de jantar, uma pasta aberta à sua frente, com uma caneta alinhada sobre a página. O ar parecia encenado, como se eu tivesse entrado numa reunião que nunca concordei em participar. Travis apontou para a cadeira vazia do outro lado. Mãe, ele disse com naturalidade forçada. Eli e eu estávamos pensando. Aquele quarto no porão realmente não é bom para você. Sem janela, sem luz do sol, e aquelas escadas não são seguras a longo prazo. Fiquei em silêncio. O tom dele era muito ensaiado. Eli sorriu daquele jeito polido e treinado. Se a gente te mudar para o quarto de hóspedes lá de cima, você terá vista para o jardim, luz da manhã. E será mais fácil para Isabel te visitar. Ela fez uma pausa. Estávamos pensando. Se você considerasse atualizar o título da casa, incluindo nossos nomes, tudo seria mais simples no futuro. Assim, se algo acontecer, não haverá papelada confusa ou estresse para o Travis. Ela empurrou a pasta levemente em minha direção. Eu não a toquei. Em vez disso, olhei para as tulipas fora da janela, atrás da cabeça dela. Elas já começavam a murchar. Abril estava quase no fim. Lembrei-me de plantar tulipas com meu marido, em frente à livraria. Ele sempre escolhia as amarelas, as que floresciam cedo e desbotavam rápido. Assenti devagar, tomando cuidado para não revelar nada.
Aquele quarto lá de cima realmente parece mais agradável. Travis suspirou aliviado. Eli fechou a pasta. Vamos deixar tudo pronto, para quando você se sentir confortável em assinar. Sem pressa. Naquela noite, enquanto dobrava roupas no porão, encontrei o envelope novamente no bolso do cardigan. As palavras de Isabel pareciam uma âncora. Obrigada por sempre cheirar a canela. Sentei-me no velho baú de armazenamento. A pilha de toalhas ficou intocada no meu colo. Pensei no que significava receber bondade sem condições. Isabel não tinha pedido nada. Ela apenas lembrou. Abri o baú antigo no canto e tirei uma caixa com coisas do meu falecido marido. Um rascunho de seu último testamento. Meu nome estava escrito claramente na linha ao lado de herdeira da alma. E abaixo disso, um post-it com sua caligrafia desbotada e torta. Se alguma vez algo te fizer sentir pequena, levante-se e escreva a história você mesma. Dobrei o bilhete junto com a carta de Isabel, depois liguei a máquina de lavar e observei a água encher. O quarto lá de cima pode ter luz do sol, mas o preço estava escrito à caneta. E eu já tinha passado tempo demais da minha vida pagando por espaços que deveriam ter sido meus por direito. A segunda vez que Eli me bateu foi na mão. Aconteceu na cozinha, logo após o jantar. Eu tinha estendido a mão para pegar a vassoura, tentando varrer os pedaços de biscoito quebrado que Isabel tinha derrubado sem querer. O cabo escorregou um pouco, e quando fui ajustá-lo, Eli virou-se bruscamente, arrancou da minha mão e com um movimento rápido, a extremidade bateu na parte de trás do meu pulso. Eu não gritei. Não disse uma palavra. Minha mão latejava com uma dor surda. A ardência subia pelo braço, lenta e silenciosa, como um hematoma que ainda se formava. Travis já tinha subido. Tinha se desculpado com um bocejo, dizendo que precisava colocar os e-mails em dia. Eli não pediu desculpas. Não explicou. Apenas disse, quase casualmente, é perigoso quando você fica balançando essas coisas assim. Sorte que Isabel não estava perto. E saiu da sala como se nada tivesse acontecido. Fiquei sentada na beirada do canto do café da manhã, encarando os azulejos sob meus pés, cada um de um cinza pálido frio ao toque, exatamente como o olhar de Eli na maioria dos dias. Alguns minutos depois, ouvi um som suave atrás da cortina que separava a cozinha do corredor. Isabel saiu segurando uma pequena caixa de primeiros socorros. Ela não disse nada de imediato. Seus olhos olharam para o meu pulso, depois ela abriu a caixa, pegou uma compressa fria e pressionou suavemente na minha palma. Suas mãos eram cuidadosas demais para uma menina de 11 anos. Ela envolveu o pano com determinação lenta, mordendo o lábio inferior do jeito que fazia quando se concentrava. Você não fez nada de errado, ela sussurrou. Olhei para ela. Seus olhos não vacilaram. Eu sei, respondi. Ela ficou alguns segundos a mais, depois guardou a caixa e se afastou. Ouvi a porta do quarto se fechar no andar de cima suave, mas firme. Aquela noite eu não dormi. Revirei os acontecimentos na minha mente, como páginas de um livro que eu ainda não tinha terminado de escrever. A mão que Eli bateu já tinha escrito histórias de ninar, segurado Isabel depois de febres, dobrado cartas de aniversário ao longo dos anos com lavanda e folhas prensadas. Agora, aquela mesma mão parecia estranha. Fui até o canto do porão onde guardava um baú pequeno com coisas antigas. Tirei de lá o rascunho de um livro que nunca terminei, um romance sobre uma mulher que recomeça aos 70 anos. Estava áspero, rabiscado, partes borradas de chá ou talvez do tempo. Eu não olhava para ele havia anos, mas algo naquela noite me puxou de volta ao rascunho. Adicionei uma nova página no fim, a lápis, não a caneta. Ela não quebrou, eu escrevi. Ela se curvou em silêncio e então se recompôs, ficou mais ereta do que antes e escolheu seu próprio próximo capítulo. Minha mão ainda latejava, mas minha mente não. Havia uma clareza se estabelecendo agora, o tipo que não vem da raiva, mas de algo mais frio e mais preciso. Dobrei a carta de Isabel junto com a nova página, coloquei-as de volta no envelope e deixei no topo do baú. Depois apaguei a luz do porão, um dedo pressionando suavemente o interruptor, como se dissesse, essa parte termina aqui. Amanhã eu começaria a fazer preparativos silenciosos, sem anúncios, sem drama, apenas decisões. Porque na segunda vez que alguém te bate, você para de perguntar por quê e começa a responder por si mesma. O sótão sempre fora proibido. Eli uma vez me disse que era só para armazenamento e muito empoeirado para alguém com pulmões frágeis. Mas naquela manhã, quando a casa ficou vazia por causa de uma excursão escolar e uma conferência mesmo assim, subi as escadas. Me movi devagar com firmeza, tomando cuidado para que as tábuas antigas não rangissem alto demais sob meus pés. A porta do sótão estava um pouco emperrada, mas eu forcei a passagem. Cheirava papelão e naftalina, familiar de um jeito que apertava meu peito. A luz da tarde filtrava-se por uma pequena janela redonda embaçada por teias de aranha. Olhei as caixas, cada uma etiquetada com a caligrafia organizada de Travis, fotos, ensino médio, decoração de feriados, livros, faculdade. No fundo, sob um abajur quebrado e um baú sem fecho, vi uma com meu nome escrito em marcador preto desbotado, mamãe, papéis antigos. Dentro, encontrei a caligrafia do meu marido.
Primeiro, uma pasta marcada Testamento 2011. Abaixo dela, seu antigo caderno de bolso, o couro descascando nas bordas. Abri e vi anotações familiares sobre a loja, inventários, citações rabiscadas de poetas que ele amava. E então, sua mensagem para mim: se eu for primeiro, deixe que ela escreva. Deixe que ela viva onde quiser. Deixe que ela recomece se for isso que precisar. Fechei o caderno com delicadeza. Minhas mãos tremiam. Atrás da pasta, encontrei um manuscrito que achava ter perdido na última mudança, meu próprio rascunho, páginas amareladas e manchadas ainda presas com um velho clipe enferrujado. Já não era mais um romance, parecia mais um mapa, uma versão de mim que eu tentei enterrar após o funeral dele. Folheei e encontrei a última coisa que tinha escrito. Ela esperou não porque precisava, mas porque ainda tinha esperança de que alguém a veria novamente, e não apenas passasse por ela. Sentei em um banco e respirei o ar seco do sótão. Então puxei uma página em branco do fundo da pasta. Não pensei, apenas escrevi. Não estou mais escrevendo ficção. Estou escrevendo o que é real, sobre mulheres silenciadas, sobre mulheres rotuladas como fardos, sobre aquelas que desaparecem dentro de suas próprias casas. Quando terminei, minha caligrafia estava mais firme e mais segura. Coloquei a nova página junto com o rascunho antigo, deslizei tudo dentro de um envelope acolchoado e o guardei na bolsa. Naquela noite, Eli comentou sobre a poeira no meu cabelo. Sorri de leve e disse que estava mexendo em algumas caixas das coisas do meu marido. Ela pareceu surpresa por um instante, depois voltou a mexer seu chá. Travis não levantou os olhos do celular. Mais tarde, no meu quarto, abri o laptop, a senha ainda era o nome da nossa antiga livraria. Criei uma pasta chamada O Segundo Capítulo. Escaneei as novas páginas ali, depois copiei a escritura original, os documentos da casa que vendemos, por precaução. Quando terminei, dobrei a carta do meu marido e a guardei na gaveta do criado mudo. Ninguém sabia ainda o que eu estava construindo, mas algo havia mudado. Eu não era mais alguém esperando por gentileza. Eu era uma mulher em movimento, recolhendo os pedaços quebrados de si mesma no cômodo mais silencioso da casa, preparando-se para algo muito mais alto do que o luto. Na manhã seguinte, ainda estava escuro quando fechei minha velha mala. A casa dormia em silêncio, exceto pelo zumbido baixo da geladeira. Me movi sem ruído, dobrando minha camisola e o último cardigan no compartimento lateral. Cada movimento parecia deliberado, como pontuação ao fim de uma frase que eu demorei demais para concluir. Não escrevi bilhete, não havia motivo. Lá embaixo, parei diante do espelho do corredor. Meu reflexo me surpreendeu, não pela idade ou cansaço, mas porque finalmente reconheci a mulher que me olhava de volta. Aquela que esteve escondida sob camadas de educação e concessões. Ajustei a gola do casaco, deslizei a mão pelo corrimão e dei o último passo até a cozinha. A luz da lua tocava o balcão, onde ainda estava presa a lista de tarefas de Eli. Geladeira limpa, vitaminas para mamãe, trancar garagem. Removi a lista com cuidado, dobrei uma vez e a joguei no lixo. Abri a porta dos fundos. Um som suave atrás de mim me fez virar. Isabel. Ela estava parada no fim do corredor, pequena, envolta em seu roupão felpudo, cabelos bagunçados. Os olhos estavam arregalados, mas calmos. Ela não perguntou nada. Em vez disso, aproximou-se e estendeu algo pequeno, um marcador feito de papelão com flores desenhadas à mão e cola com glitter. Dizia: "Eu acredito em você." Peguei devagar, apertando entre os dedos como se pudesse desaparecer. Minha voz falhou, então apenas assenti. Ela avançou e me abraçou em um abraço rápido, mas intenso, do tipo que permanece muito tempo depois. Então, sem dizer uma palavra, virou-se e voltou para seu quarto. Fiquei ali por mais um instante, depois saí. A rua estava quieta, o céu começando a clarear. Caminhei até o ponto de ônibus a 2 quarteirões de distância. Minha mala rolava suavemente pelo concreto. Ninguém mais estava na rua, o ar era fresco e limpo. Não me sentia nervosa. Não me sentia culpada. Apenas clara. No ônibus, sentei perto da janela e tirei um envelope com as páginas que tinha escrito. Adicionei o marcador de Isabel no topo. Guardei o desenho dela ao lado da carta do meu marido, de alguma forma, ambos agora pareciam pontos de bússola. Quando o ônibus saiu do bairro, olhei para trás, não para lamentar, mas para marcar o fim. Eu não pertencia mais àquela casa, nem ao porão, nem ao sótão, nem às margens da história de outra pessoa. Cheguei ao antigo espaço da livraria pouco antes do nascer do sol. A chave ainda girava facilmente. Lá dentro cheirava a tempo, poeira e papel. Meu nome ainda aparecia apagado no toldo acima da porta. Fiquei no centro do espaço vazio, a mala ao meu lado. Por um momento apenas ouvi. Depois coloquei a mala no chão e abri a sala dos fundos. As estantes ainda estavam intactas, alguns rótulos antigos ainda presos nos cantos. Toquei o mais próximo. Era um começo, não um retorno, não uma fuga. O segundo capítulo, não na ficção, mas na vida. A luz da manhã esgueirava-se pelas persianas empoeiradas enquanto eu permanecia no centro da velha loja. Minha mala ainda estava perto da porta, mas minhas mãos já estavam ocupadas. Eu não estava mais organizando livros, estava organizando propósito.
A quietude da loja agora parecia diferente, não pesada, não solitária, apenas, à espera. Comecei limpando as janelas, uma vidraça por vez. Depois esvaziei o escritório dos fundos. Lá, sob uma pilha de recibos amarelados e listas de envio esquecidas, encontrei a licença comercial com meu nome ainda impresso no topo. Foi como apertar a mão de uma versão antiga de mim mesma, uma que eu não estava pronta para deixar para trás, afinal. No fim da semana, as estantes estavam limpas, a poeira sumida. Coloquei uma mesinha dobrável perto da entrada, só o suficiente para uma cafeteira e uma placa que dizia, café grátis, ideias grátis. No início não tive muitas visitas, apenas uma ou duas mulheres mais velhas que espiaram e perguntaram se a loja iria reabrir. Eu disse que não exatamente como uma loja. Elas assentiram, curiosas. Algumas ficaram para o café, outras foram embora em silêncio. Deixei o ritmo ser calmo. Naquele domingo, entrei em contato com alguém com quem não falava há mais de um ano. O nome dela era Liane Park. Ela já tinha sido cliente, mas também era advogada. Lembrei dela da vez em que quase vendi a livraria após a morte do meu marido. Foi ela que me disse para esperar, para dar um tempo antes de assinar qualquer coisa. Liguei para o escritório dela e deixei um recado. Ela retornou naquela noite. Sua voz era calorosa, mas direta. Lembrou-se de mim na hora. Nos encontramos na tarde seguinte, na mesinha dobrável. Servi café. Ela não fez perguntas. Apenas ouviu enquanto eu explicava o que queria construir. Não uma caridade. Não apenas um grupo de leitura. Uma fundação. Um espaço para mulheres, especialmente mulheres mais velhas, que foram ignoradas, silenciadas ou feitas se sentirem invisíveis. Eu queria oferecer algo que desse às mulheres ferramentas, não apenas para escreverem suas histórias, mas para protegerem suas vidas. Orientação jurídica, planejamento patrimonial, recursos para entenderem seus direitos. Grupos de apoio para sobreviventes de abuso emocional e financeiro. Um lugar onde suas vozes não precisassem ser altas para serem ouvidas. Liane se recostou, cruzou os braços e sorriu. Disse que ajudaria sem cobrar nada, apenas com uma promessa, que eu não desistiria no meio do caminho. Naquela noite, escrevi no topo do meu caderno, a Fundação Segundo Capítulo. E logo abaixo, para toda mulher que pensou que sua história terminou com a decisão de outra pessoa. Na semana seguinte, algumas mulheres voltaram, trouxeram amigas. Uma delas perguntou se poderia usar o antigo Cantinho da Poesia para sediar uma oficina de diário pessoal. Eu limpei o espaço para ela. Outra queria fazer uma palestra sobre como estabelecer limites com filhos adultos. Assenti. Tudo estava começando. Montei um pequeno pote de doações, não para dinheiro, mas para histórias. Pequenos pedaços de papel com bilhetes anônimos começaram a aparecer. Não falo com minha filha há 5 anos. Meu filho assumiu o controle da minha conta bancária. Sinto falta de ser chamada pelo meu primeiro nome. Li cada um em silêncio. Dobrava com cuidado e arquivava sob a aba Esperança. Ao final do mês, a placa na janela mudou. Não dizia mais fechado, nem livraria. Agora lia-se, Fundação Segundo Capítulo, Vozes Suaves, Poder Real. E colado ao lado, o marcador de página desenhado à mão. Eu reconhecia aquela caligrafia. Tinha guardado o original na minha bolsa. Este era uma cópia. Ainda dizia, eu acredito em você. E dessa vez eu não era a única que acreditava. A ligação veio numa terça-feira de manhã. Uma produtora de um programa de assuntos públicos da região tinha ouvido falar da fundação por indicação da comunidade. Ela queria apresentar o trabalho que estávamos fazendo, mas somente se eu me sentisse segura e confortável em compartilhar minha história. Eu disse que faria com uma condição, que meu rosto não fosse mostrado. Eu não precisava disso. Minha voz e as vozes das mulheres que passaram por aquela porta eram mais do que suficientes. O programa foi ao ar numa quinta-feira tranquila. Eu nem tinha mais televisão na loja. Mas em poucas horas, meu telefone começou a tocar. Mulheres de todo o estado deixavam recados. Diziam coisas como: eu não sabia que podia dizer não. Minha filha diz que reclamo demais, mas agora acho que ela só não quer ouvir a verdade. Achei que estava sozinha. Respondi a tantas ligações quanto pude. Liane se ofereceu para ajudar a organizar um pequeno grupo para aquelas que queriam conversar mais em particular. Até o fim de semana, tínhamos mais de 60 nomes numa lista. Algumas deixaram mensagens de voz com vozes trêmulas. Algumas enviaram bilhetes manuscritos. Outras apenas apareceram, ficaram em frente à porta, olharam para dentro com olhos marejados, e foram embora. Mas tinham encontrado o endereço. E isso já bastava por enquanto. A notícia viajou mais longe do que imaginei. Um jornal local publicou uma matéria. Depois, um blog nacional compartilhou o vídeo. Em 2 dias, o site da fundação caiu de tantas visitas. Eu não sabia disso, mas na casa onde costumava morar, Eli andava de um lado para o outro na sala, com o controle remoto na mão. A TV mostrava uma imagem desfocada da janela da fundação, e minha voz contando uma história. Não em meu nome, mas familiar o suficiente para que Eli reconhecesse cada palavra. Travis estava sentado na beira do sofá, assistindo.
Ela murmurou algo como: ela está tentando nos fazer parecer monstros. Ele não respondeu. Então ela falou mais alto: você vai deixar ela arrastar nossa família pela lama? Mas Travis ainda olhava para a tela. Ele não via vergonha, nem bagunça, nem manchetes. Ele via um marcador de página, aquele que dizia eu acredito em você, e por um momento viu outra coisa, sua filha, Isabel, colocando aquilo na minha mala, achando que ninguém notaria. Ele se levantou em silêncio e saiu da sala. Na fundação, eu estava dobrando cadeiras após um pequeno encontro, quando Leane entrou segurando o celular. Ela me mostrou uma foto da reportagem. A placa na janela, a mesa de café, uma imagem minha de costas falando com um grupo de mulheres sentadas em círculo. Ela disse: você sabe que isso já é maior do que apenas uma fundação, né? Eu não respondi. Apenas olhei ao redor da sala, o carpete gasto, as prateleiras antigas, os rostos que eu havia aprendido a reconhecer, a pilha de novas submissões para o círculo de escrita. Histórias, não sobre vingança, mas sobre sobrevivência. Clareza. Paz. Voltei o olhar para Leane e assenti. Isso não era apenas um segundo capítulo. Era um livro novo inteiro, e ainda estávamos escrevendo. As ligações vinham todas as noites por volta das 18 horas. Sempre do mesmo número. Sempre silêncio após 2 toques, se eu não atendesse. Eli nunca deixava recado. Travis deixou uma vez. Foi curto. Disse que esperava que eu estivesse segura, que Isabel estava perguntando por mim. E então acrescentou, com certa hesitação, que talvez pudéssemos almoçar juntos algum dia. Nunca respondi. Não porque estivesse magoada, mas porque não queria perder a clareza que tinha conquistado. A essa altura, eu ajudava mulheres todos os dias. Não com gestos grandiosos, mas nos pequenos atos silenciosos, os que realmente importam. Havia Ângela, uma professora aposentada que havia transferido o apartamento para o filho mais novo e agora dormia no sofá de uma amiga. Havia Maria, que ainda cozinhava e limpava para uma nora que a chamava de inútil. E havia Ungi. Ungi entrou na fundação numa terça-feira chuvosa. Mal falava inglês. Segurava a bolsa como se ela pudesse desaparecer das mãos. Leane lhe ofereceu chá. Sentei-me com ela perto do aquecedor nos fundos. Levou um tempo, usando palavras simples, desenhos e gestos. Mas aos poucos entendi. Ela havia vindo da Coreia 2 anos antes para morar com o filho. Cozinhava para ele. Cuidava dos netos. Abriu mão da aposentadoria. E quando pediu para visitar a irmã em Chicago, ele disse que não. Que ela não podia ir. Que ela não pertencia aqui. Agora, ela queria sair. Mas não tinha documentos, nem renda, nem voz. Naquela tarde, não retornei nenhuma ligação. Passei o dia inteiro ajudando Ungi a preencher formulários, com a ajuda de uma tradutora voluntária. Entramos em contato com um abrigo para mulheres que oferecia assistência linguística e moradia temporária. Imprimimos cópias do passaporte dela. Ajudamos a redigir uma carta para o consulado. Quando terminamos, ela colocou a mão sobre a minha e sussurrou as únicas 2 palavras em inglês que sabia dizer claramente: "Thank you." Foi o suficiente para me sustentar pelo resto da semana. Mais tarde naquela noite, caminhei pelo espaço silencioso da fundação. Um grupo de mulheres dobrava folhetos para o próximo workshop. Leane organizava uma pilha de cadernos. Parei diante da janela da frente, onde tínhamos uma pequena vitrine com livros usados. No centro estava uma cópia do jornal Segundo Capítulo, não à venda, apenas como lembrete. Eu consegui sair. Outras também podiam. Meu telefone vibrou no bolso. Era Travis novamente. Dessa vez nem olhei a mensagem. Não porque não me importasse, mas porque eu já estava exatamente onde devia estar. E há momentos em que o silêncio não é ausência, é presença. Nem toda história termina com reconciliação. Algumas apenas continuam com paz. E o que aprendi finalmente era mais do que suficiente. Numa tarde tranquila, enquanto eu revisava formulários de acolhimento no canto silencioso da fundação, Leane se aproximou com um pequeno envelope na mão. Não havia remetente, apenas meu nome, escrito com a caligrafia de uma criança. Dentro, havia um livrinho fino, folhas dobradas e grampeadas. Na capa, com tinta azul irregular, estavam escritas as palavras: Capítulo 1,5, por Isabel Lindell. Meu peito se apertou antes mesmo de abrir a primeira página. Não era exatamente uma história, só parágrafos curtos, com pequenos desenhos entre eles. Um sol através da janela, uma mulher lendo no sofá, uma figura sozinha em um quarto. Mas as palavras carregavam mais peso do que muitos livros que li na vida. Ela escreveu sobre a noite em que me viu arrumando minhas malas. Como quis dizer algo, mas não sabia se podia. Escreveu sobre como a casa parecia mais fria depois que fui embora. Como a mãe dela disse que eu só estava sendo dramática, e como aquilo não parecia verdade. Ela se lembrava da noite em que Eli levantou a voz, e eu fiquei em silêncio. Escreveu que não entendia porque os adultos agiam assim, mas esperava ser diferente. Na parte inferior da última página havia um desenho, um marcador de livro, o mesmo que ela tinha deixado na minha mala semanas antes. E ao lado, cuidadosamente escrito: Eu ainda acredito em você. Fiquei ali por muito tempo, segurando aquele livrinho com as 2 mãos.
O papel macio um pouco amassado, como se tivesse sido aberto e dobrado várias vezes. Não era apenas um bilhete de uma criança, era um fio de esperança. Prova de que algo que eu fiz tocou alguém, de que o silêncio não era vazio. Mais tarde naquela semana, coloquei um pequeno envelope na bandeja de correspondência para envio. Dentro, coloquei um caderno novo e uma carta curta. Escrevi para Isabel que tinha lido cada palavra, que me orgulhava da voz dela, e que ela deveria continuar escrevendo não para agradar ninguém, mas porque a voz dela importava. Ao voltar para minha mesa, olhei para a capa emoldurada da nossa primeira publicação da Fundação, pendurada na parede. Abaixo do título, em letras pequenas, estavam as palavras: escrito por aquelas que foram mandadas calar. Aquilo me lembrou porque comecei tudo isso. Não para ser ouvida mais alto, mas para lembrar mulheres e meninas como Isabel que a verdade delas não precisava esperar por permissão. Que o segundo capítulo podia começar quando elas estivessem prontas. E às vezes tudo começava com algo tão simples quanto segurar uma caneta. O sino acima da porta da loja tocou suavemente. Era final de tarde. A luz do sol entrava pelas janelas em linhas longas e silenciosas. Não olhei de imediato, estava organizando uma caixa de livros doados, a maioria antigos com cheiro de poeira e sótão aquecido. Então ouvi a voz dela. Oi, vovó. Virei-me, e lá estava ela. Isabel parada na entrada, segurando algo nas mãos. Ela tinha crescido em poucos meses. O cabelo preso na mesma trança bagunçada que eu costumava fazer antes da escola. Os olhos um pouco incertos, mas os pés firmes. Não correu, não se escondeu. Caminhou até mim e abriu a palma da mão. Dentro estava o marcador, o mesmo que ela tinha colocado na minha mala quando saí da casa dela. Prendi a respiração, mas ela falou antes que eu dissesse qualquer coisa. Fiquei com ele. Achei que talvez um dia eu devolvesse. Ela não disse por quê. Não precisava. Ajoelhei-me e abri os braços. Ela se aproximou e se aninhou no meu peito. Apertei-a com força. Senti seus ombros relaxarem enquanto ela apoiava a cabeça em mim. Não foi o tipo de reencontro que se vê nas histórias. Não houve discursos grandiosos, nem música dramática. Apenas silêncio. Real. Quando nos afastamos, disse que ela podia ficar um pouco. Eu estava preparando chá nos fundos, e havia uma pilha inteira de livros para organizar. Ela sentiu, e caminhamos juntas até a sala dos fundos. Ao passarmos pela estante próxima à janela, ela lançou um olhar à placa com a missão da fundação na parede. Seus dedos tocaram a borda antes de ela se virar e sorrir para mim. Aquele sorriso pareceu a primeira linha de algo novo. E enquanto nos acomodávamos naquela tarde tranquila, percebi que este capítulo não estava terminando. Estava apenas virando uma página. Se você já sentiu que sua voz foi ignorada, que precisou ficar em silêncio para manter a paz, talvez você entenda o que Marjorie carregava. A jornada dela é apenas uma entre muitas, mas talvez ecoe algo dentro de você também. Como seria o seu segundo capítulo? Quando foi a última vez que você se sentiu ouvida? Se essa história ficou com você, eu adoraria que a compartilhasse. Porque talvez alguém por aí esteja esperando encontrar a própria voz, através da sua. Obrigada por ouvir. Obrigada por acreditar.